Olá meu amigo, olá minha amiga, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Esse é o canal Metanoia, meu nome é Weberson e é um prazer ter vocês aqui conosco. Você que já é inscrito no canal, deixa seu like, compartilha com seus amigos. E você que ainda não é inscrito, inscreva-se no canal e também deixa seu like, compartilha com mais pessoas para que vídeos como esse possam chegar a outros e assim a gente cumprir o nosso grande objetivo, tá? Nós somos de um ministério jovem adventista e o nosso desejo maior é salvar do pecado e guiar no serviço. E para isso nós temos que usar todas as ferramentas que hoje são disponíveis para nós. E o YouTube é uma delas, tá bom? Esse é o nosso convite a você. E hoje eu quero falar com você sobre algo que muito me incomoda e acredito que incomoda a nós todos de maneira geral. Por que as pessoas têm se esfriado tanto em relação à busca mais real ao Espírito Santo de Deus? Claro que isso não é nenhuma novidade. Se nós formos olharmos biblicamente falando, o próprio Jesus nos disse isso enquanto esteve entre nós, quando ele disse que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Mas por que isso tem acontecido? Eu quero pensar com você sobre isso. Algumas semanas atrás, eu publiquei um vídeo aqui no canal, onde eu falava sobre algo muito pertinente a esse assunto também, que é em relação à fé. Nós necessitamos de uma fé viva, uma fé com obras, uma fé que se apresenta em maneira prática. Depois você olha o card aqui, tá? E assiste esse vídeo também. E nosso pensamento é justamente esse. Um dos grandes motivos, um dos grandes empecilhos, isso vale para jovens, para velhos, para as pessoas que já têm muito tempo na igreja ou para outros que estão chegando agora, para aqueles que nunca tinham ouvido falar de Deus, um dos grandes motivos, um dos grandes entraves para que nós possamos ter uma experiência mais real com Deus, para que as pessoas elas possam enxergar Deus de uma maneira mais pura, mais simples, é o testemunho. Não tem outro, tá? Eu posso ser uma pessoa muito eloquente, eu posso ter as melhores palavras, eu posso me apresentar da melhor forma possível, conhecer ótimos pregadores, ter os melhores livros, mas se o meu testemunho não for vivo, ele não vai surtir efeito. E se o meu testemunho não surtir efeito, as pessoas que poderiam conhecer a Deus através de mim, através da minha vida, elas não conhecerão. Ou seja, não adianta eu ser a pessoa mais bem capacitada para pregar, para evangelizar, para levar a mensagem, se eu não levo essa mensagem através das minhas ações. Porque aqueles que me conhecem, eles não vão seguir a Cristo dessa forma. O primeiro contato que alguém que não conhece a Deus, ou que está se aproximando de uma maneira mais profunda do Evangelho com o nosso Senhor, é através dos nossos testemunhos. É através de mim e através de você. Então, se não há testemunho, inicialmente a gente já tem aí uma grande perda, tá? Esse é o primeiro ponto. Tem que haver testemunho. Então a pergunta que fica é, será que a nossa geração tem testemunhado do amor de Deus da maneira que nós deveríamos testemunhar? E hoje nós estamos vivendo um momento mais pertinente para falar disso. Porque se há tempos atrás nós reclamávamos da falta de tempo, do excesso de trabalho, de diversas coisas, hoje nós temos tempo de sobra. Se nós reclamávamos que nós não tínhamos tempo para poder nos preparar, nos capacitar, para exercer nossa criatividade, hoje nós temos tempo. Ah, mas hoje eu estou limitado por uma barreira invisível, hoje eu estou limitado às minhas ações porque eu não posso sair, eu não posso fazer determinadas coisas como eu faria antes. Isso é bem verdade, mas sempre vai haver uma limitação para que nós possamos falar do amor de Deus. Isso vai de geração em geração, de era após era, e nós vamos superar esses obstáculos. Mas sempre vamos achar uma maneira, porque Deus ele nos capacita para isso. Então o testemunho ele é fundamental. E desse momento, você que já conhece a Cristo, quero te perguntar, você tem testemunhado do amor de Deus? Coloca aí nos comentários. Quais são os exemplos que você tem para dar, principalmente nesse período? O que é que você tem feito para falar do amor de Deus? Um outro quesito que nós precisamos levar em consideração é o ceticismo que tem se formado nos dias de hoje, em especial aos jovens. E é muito fácil de nós entendermos o porquê. Se nós pensarmos hoje a quantidade de pessoas que têm sido bombardeadas por uma sequência de informações científicas e tecnológicas que confrontam uma ideia de fé, de crer em algo, isso é muito grande. Tá? A gente vai passar pelo mais básico, que são hoje as inúmeras séries que vêm aí falando sobre o sobrenatural, sobre coisas
que confrontam literalmente uma ideia de crer em Deus, até o que tem sido para mim, ao meu ver, um grande fator hoje, que tem influenciado principalmente os jovens, como eu falei, que é a questão da busca por uma formação profissional. E isso não é algo errado, é muito bom e deve ser feito por todos. É você buscar enaltecer, ganhar conhecimento. Isso é maravilhoso. Mas a forma como isso tem acontecido, onde muitas vezes os jovens chegam às faculdades que não têm uma base cristã, principalmente, para ser confrontados ali, na ideia de que para você se tornar um bom acadêmico, para que você tenha uma ideia científica bem formada, você deve confrontar a fé ou negá-la de maneira completa. Isso é algo que tem atingido muito, muito mesmo a juventude, é algo que a gente deve estar se preocupando. E olha que se nós formos levar em consideração de que até mesmo para crer na ciência, até mesmo para entender cientificamente as coisas é necessário ter fé, porque grande parte dos argumentos usados, desde a ideia de uma criação através de uma grande explosão, de um Big Bang, a ideia da teoria da evolução por seleção natural, também deve-se ter fé. Porque nem tudo ali pode ser comprovado cientificamente, mas é com base de se determinada reação ela faz acontecer tal coisa, então tal coisa provavelmente aconteceu. Mas não é algo que pode ser literalmente comprovado. Tá? Então são coisas que a gente deve estar pensando. Eu não vou me aprofundar muito nesse assunto tão científico, mas eu vou te dar um conselho. Vou tentar deixar aqui na descrição do vídeo o livro, ou pelo menos um link que direcione para o livro do pastor Rodrigo Silva, que é o Ceticismo da Fé. Para nós crermos, nós precisamos muitas vezes duvidar. E esse livro é muito bom, tá? Te aconselho a ler. E também a ver o canal do pastor. Ele tem um canal aqui no YouTube, é o Rodrigo Silva Arqueologia, um canal muito bom. E você vai ter ali uma série de assuntos muito interessantes, muito pertinentes, onde a gente vai tratar justamente isso, essa conversação entre fé e ciência, que é muito real, tá bom? Então, assim, o que eu digo para você hoje, jovem, que está entrando numa faculdade, que está buscando uma formação acadêmica, não desmereça a sua fé por causa disso, muito pelo contrário. Se você é inteligente o bastante para entrar numa faculdade, você é mais inteligente ainda para crer que você não vai se tornar melhor abrindo mão de suas convicções. E hoje nós, infelizmente, temos perdido muitos jovens porque, ao entrar nas faculdades, o bombardeamento de informações, de ideias totalmente ateístas, tem levado muitas vezes a um alicerce que talvez não esteja tão fundamentado, que talvez não tenha sido tão bem alimentado, fraquejar. Então esse é um outro grande ponto que nós devemos ter total cuidado, que é a questão do ceticismo, a descrença por crer, que é uma controvérsia muito grande, a descrença em Deus por crer em coisas que são temporais, que podem ser palpáveis, mas que muitas vezes precisam de fé para que nós acreditemos nela, para que elas existam nessa visão científica, tá bom? Esse é um outro ponto. E eu vou fazer um convite a você, deixe aí nos comentários se você já fez alguma faculdade, está cursando algum curso universitário nesse momento. Coloque nos comentários qual tem sido a sua experiência, como você tem testemunhado da sua fé nesse ambiente que nós sabemos que é tão difícil de nós estarmos lidando, tá certo? Deixe nos comentários, eu quero ouvir um pouco mais sobre aquilo que você pensa. E um outro grande ponto, e para mim o principal ponto hoje, para que as pessoas elas estejam mais firmemente ligadas ao Evangelho e evitem estar tendo essa situação de muitas vezes serem levadas a deixar a igreja, a deixar de acreditar, a se distanciar, a fraquejar na fé, para mim hoje é a questão de uma experiência pessoal com o Espírito Santo. Basicamente, uma experiência pessoal com o Espírito Santo. A gente pode falar de diversos outros fatores aqui, como eu falei no começo. Muitas pessoas vão falar de suas famílias, a rigorosidade, uma série de situações. Mas hoje, especialmente, uma experiência pessoal com o Espírito Santo. É isso que tem faltado muito para que as pessoas elas tenham um alicerce mais forte, biblicamente falando, e para que não se distanciem da fé. Mas por que isso? Veja bem, eu vou pegar aqui dois exemplos, tá? Um exemplo de uma pessoa que nasceu num lar cristão,
de uma pessoa que foi ensinada, educada por seus pais, a crer em Deus como um Deus onipotente, onisciente, onipresente, que está ao nosso lado cuidando de nós. Essa pessoa ela vai crescer baseada muitas vezes mesmo, tá? Quase que 90% delas, crendo nesse Deus através da experiência dos seus pais. Isso não é algo ruim, é maravilhoso você ter pais que possam passar essa experiência para você. Isso é sensacional, mas não pode ser o seu único norte. Por quê? Vai chegar a um determinado ponto da vida dessa pessoa em que ela vai começar a desacreditar. Infelizmente, é uma realidade. Ela vai começar a ter dúvidas, a se questionar, porque as experiências dela foram baseadas nas experiências dos seus pais. Consegue compreender? Outra situação, um outro exemplo que nós podemos pegar é uma pessoa que foi criada num mundo totalmente sem necessidade de uma apresentação mais pessoal de Deus. O Deus que ela ouve é um Deus distante, que as pessoas comentam, mas não foi criada em um lar que apresentou Deus como algo mais próximo. Ela vai crescer baseada nas experiências dela e muitas vezes, a menos que seja apresentado Deus a ela por alguém que testemunhe, foi o que a gente falou, um dos primeiros pontos, que testemunhe de um Deus tão maravilhoso. Ou que ela passe por uma experiência em que ela precise deixar todas as suas crenças, todas as suas ideologias preconcebidas para trás, até crer nesse Deus, ela muito provavelmente vai ter uma dificuldade muito grande de estar na igreja. E isso só vai acontecer se nós abrirmos o nosso coração para as duas formas. Tanto para aquele que foi criado com essa ideia, com essa temática, quanto para aquele que não conheceu a Deus, não foi ensinado dessa forma desde da sua juventude. Vai chegar um ponto em que ambos vão precisar ter um ponto de divisão aí, tá? E esse ponto de divisão vai ocorrer a partir do momento em que nós abrimos o nosso coração para uma experiência real com o Espírito Santo de Deus. Para você que já conhece a Cristo e tem duvidado, as experiências pessoais com o Espírito Santo, elas precisam acontecer na sua vida para que você possa ter as suas convicções, as suas afirmações, vindas não pelo que as pessoas falaram, mas pelo aquilo que Deus tem apresentado na sua vida. E para você que não conheceu, muito provavelmente você vai receber o testemunho dessa pessoa que já conhece, mas que está tendo essa vida com Deus mais reafirmada, mais reavivada. Então, hoje, um grande clamor que nós temos feito, e isso tem sido algo difundido, principalmente na Igreja Adventista, é o propósito para esse ano e tem surtido efeitos muito bons, mesmo com toda essa situação que nós temos visto, é de um reavivamento com o Espírito Santo de Deus. Porque assim, lembra o que eu falei sobre o testemunho? Com todos esses argumentos, com tudo isso que eu mostrei a vocês no começo, você só vai poder viver uma vida diferente, só vai poder ter uma intimidade com Deus, ter alicerces mais fortes para não deixar o Evangelho, ou ter uma convicção mais forte para se aproximar de maneira mais profunda dele, se o Espírito Santo de Deus trabalhar na sua vida e se você se permitir a isso. Deus ele não invade os nossos corações. Deus ele não tenta nos forçar a algo. Ele se apresenta a nós, ele se coloca à nossa disposição e nós precisamos abrir o nosso coração. E o texto que estou falando está no livro de Apocalipse, no capítulo 13, no verso 20, onde diz assim: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Esse texto ele é muito lindo por vários motivos. Um dos motivos é que mostra a simplicidade e o amor de Deus para conosco. Ele não invade os nossos corações. Ele se apresenta, ele se chama por nós e nos dá a oportunidade de nos aproximar dele. E uma coisa que é muito interessante nesse texto em especial, se a gente for levar em consideração ao povo ao qual ele foi escrito, que era o povo do Oriente Médio, em especial ao povo judeu, nós devemos entender o seguinte: isso é histórico, tá? Eu quero trazer para vocês entenderem a necessidade de nós falarmos sobre isso hoje. Naquele período, naquele tempo, alguém simplesmente chegava à porta do outro e chamava. Já era o suficiente para a pessoa que estava dentro ela sair. Bater a porta naquele período era um sinal de urgência, algo de muito risco à vida da pessoa que estava lá dentro.
Quando alguém chegava a bater a porta, era porque algo muito grave estava para acontecer ou poderia vir a acontecer. E quando Jesus fala, eis que estou à porta e bato, e espera que nós abrimos, é porque ele sabe a urgência de nós colocarmos o nosso coração à disposição dele, para com ele cear, para ter momentos de paz, de alegria, de gozo com ele. E momentos esses que vão ser plenos aqui, mas que vão ser eternos no céu, após a volta dele, com suas miríades de anjos para nos buscar. Eu não sei se até aqui, até assistir esse vídeo, você já cria nesse Deus tão maravilhoso, que com toda a sua humildade e amor, tem esperado uma posição de cada um de nós. Eu não sei se você já cria, mas se ainda não acreditava nesse Deus tão soberano, coloque seu coração diante dele. Talvez tudo que eu falei até aqui faça algum sentido, ou talvez o que eu falei até aqui não seja o suficiente para você. Mas se ainda não é o suficiente, eu te faço um pedido de coração. Clama por uma experiência pessoal com o Espírito Santo de Deus. Clame por essa experiência. Porque se você clamar e não se sentir incomodado, mas clame de coração aberto, tendo a certeza de que realmente algo pode acontecer. Porque se você pedir isso e não acontecer nada, não houver nenhuma mudança em sua vida, então você pode olhar para mim e falar, olha, você estava errado em tudo que você acredita, eu vou ter que dar o braço a torcer e vou clamar mais ainda para que Deus ele te mostre diferente. Mas se você pedir a Deus com sinceridade de coração, clamar a Ele e sentir algo te transformar, te mudar, creia que o Espírito Santo de Deus está agindo sobre você. E que algo muito melhor do que tudo aquilo que nós temos visto aqui, preparado para você no reino dos céus. Em nome de Jesus, que de todos esses motivos que nós vimos até aqui, nenhum deles tenha te impedido ou esteja te impedindo de se aproximar de Deus. Mas se for esse o caso, que você possa achar nesse vídeo e através da ação do Espírito Santo de Deus, oportunidades de mudança em sua vida. Em nome de Jesus. Amém.